Seja muito bem-vindo à Plastic Academy. Eu me chamo Júnior Facim e sou idealizador do canal Talk Plastic. E a gente, com esse time aí maravilhoso, né, resolvemos juntar aí gente muito boa, profissionais muito bons da nossa área, para trazer conhecimento, para trazer informação, para trazer essas palestras, né, esse congresso online aí que a gente está desenvolvendo para você. E eu vou falar a respeito de compostos PVC, né? Então, essa minha palestra, a ideia é passar uma informação geral, né? Para que você entre no mundo dos compostos PVC, saiba como é feita uma resina de PVC e conheça mais do nosso mercado, tipo de equipamentos. Eu já trabalhei numa fábrica de compostos há 25 anos, eu trabalho com resinas e compostos PVC há muito tempo. O meu tio hoje, ele é proprietário de uma empresa, inclusive, de compostos PVC, então a gente conhece um pouco desse assunto, né? Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer feedback, alguma coisa que não ficou claro, que você não entendeu, você pode me perguntar, mandar um e-mail, eu vou colocar os dados aqui, né? Lembrando que a Compostos do Brasil é um dos nossos apoiadores, então eu vou colocar também o contato, o site dele aqui, ele que está nos ajudando a trazer esse evento para você, né? Os nossos apoiadores, nossos patrocinadores estão nos ajudando a trazer esse evento para você, porque, lógico, tem uma série de encargos, tem uma série de custos, né? E dá realmente muito trabalho. Parece que não, mas dá bastante trabalho, mas assim, supera em muito, né? A ideia de trazer informação, a ideia de compartilhar informação, né? Nesses canais tão importantes hoje de disseminação de informação, e os feedbacks são muito bacanas, e por isso que a gente incentiva e a gente continua, né? Essa palestra é bem abrangente, mas tanto eu quanto o nosso time todo aqui, a gente vai ter conteúdos exclusivos para você. Então, eu tenho essa palestra também em relação ao PVC e resinas, só que de maneira muito mais profunda lá no exclusivo. Então, esse aqui é um link que a gente está fazendo ela gratuita, e já vai te dar muita informação. Mas no conteúdo exclusivo, você vai ter formulações, eu passo fornecedores, eu passo coisa muito exclusiva assim, para você, e dúvidas e questionamentos, e eu faço uma coisa muito mais profunda, muito mais técnica, para você que quer saber mais, para você que quer mais informação, e é um valor realmente irrisório. Você não gasta nem uma passadinha no McDonald's, você gasta bem mais que isso. Então, dá uma olhada lá no conteúdo exclusivo e aí você vai ter acesso aos nossos conteúdos mais profundos, a informação muito mais relevante, né? Com muito mais coisa que a gente disponibiliza lá. Beleza? Vamos lá, então? Vamos para a nossa palestra? Deixa eu abrir aqui para ficar fácil visualização. Muito bem, então esse é o time, né? Esse é o nosso time da Plastic Academy, primeira edição. Eu sou Júnior Facim, como eu falei, do canal Talk Plus. Depois dá uma olhada lá no nosso canal, muito bacana. Eu vou dar uma introdução, né? O que é a resina de PVC, né? Então, ela é uma das resinas mais utilizadas no mundo, é a terceira maior utilizada no mundo, e ela é muito, vamos dizer assim, a resina de PVC ela é muito. Ela pode ser usada em muitas coisas, né? Ela é muito versátil. A palavra que eu queria é essa, versátil. Então, é uma resina muito versátil e ela abrange muitos ranges de dureza, né? Basicamente, é um polímero feito por monômeros de hidrocarbonetos, né? Então, são ligações de carbono. O PVC, por ele ser muito versátil, né? Ele substituiu muitos materiais, né? Como madeira, como cobre, como metal, como cerâmica. Então, vocês vão poder ver a versatilidade da resina de PVC, né? A resina de PVC ela é feita em petroquímicas e diferente das resinas de PP ou das resinas de PE, por exemplo,
que já saem praticamente prontas, né? Você recebe uma resina de PP, você já consegue injetar ou soprar ou pôr no seu processo produtivo. Mas a resina de PVC não. Se você pegar a resina exatamente como ela sai da petroquímica, sem você fazer um composto de PVC, ela vai queimar, ela vai dar uma série de problemas e ela não polimeriza, né? Então você realmente precisa compostar a resina de PVC. Ela é uma das únicas que saem da petroquímica tendo a necessidade ainda de se compostar. Mas também, e daí que vem a versatilidade dela, por você poder compostar, você tem milhares de fórmulas, né? Você consegue fazer milhares de formulações, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pela frente. Então, o PVC, basicamente, 57% dele é cloro e 43% vem da nafta, vem do petróleo, né? É o eteno, é o gás eteno. É uma polimerização desses dois itens, né? Aqui é mais uma questão técnica e você que está assistindo nossa palestra, você entrando em contato comigo nos meus e-mails, eu posso te mandar esse material, não tem problema nenhum, depois para você pesquisar e para você ter ele aí, né? Então, ele é um termoplástico e por ser termoplásticos, né, toda definição de termoplástico são materiais que, quando exposto ao calor, eles têm uma cadeia que se flexibiliza, que se relaxa, e aí você molda esse polímero, né? Então, você consegue, por exemplo, você dá temperatura num plástico, ele vai amolecer, você processa esse plástico, depois você resfria esse plástico, dá forma nele, e ele volta ao estado original que ele estava, né? A degradação do PVC, ela é irreversível, realmente, depois que ele degrada, não tem jeito, você não consegue utilizar, né? E como esses polímeros, né, como PP, PE, PS, eles diferente, né, assim, dos polímeros que saem das petroquímicas, e você vai ver, como ele é possível ser formulado, então ele vai desde os materiais mais moles até os materiais mais duros, tá bom? Ele tem propriedades, ele tem uma inércia química excelente, a toxicidade, né? O PVC, então, é um produto atóxico e você tem uma série de formulações, né? Bolsas de sangue, catéteres, né? Você tem um monte de produtos feitos com PVC atóxico, né? O isolamento térmico dele bom, elétrico, e aí no PVC as cargas minerais elas entram para dar essa questão de isolamento elétrico, né? Elas ajudam muito nas formulações de composto PVC, tenacidade, resistência, tração, durabilidade. Diferente de outros polímeros, ele não propaga chamas, então por isso que você faz fios e cabos em PVC, né? Porque conforme você coloca chama no PVC, aquele gás do cloro que é liberado da queima do composto, ele faz com que aquela chama seja autoextinguível, entendeu? Então, ele não propaga chama. Diferente de um PP e PE, que você precisa pôr um aditivo anti-chama para que ele não pegue fogo, né? E ele é reciclável. Muita gente diz, até no instituto lá do PVC, né? Eles colocam que o PVC, entre os polímeros, é um dos mais ecológicos, porque praticamente, né, 60% dele, né, é feito com água do mar, é feito com sal marinho, né, com cloro. Então, ecologicamente, ele é um produto, e por ser reciclável, um produto bem amigável da natureza, tá? Como eu disse aqui, ó, 57% dele é cloro. Aqui, basicamente, é o processo de se fabrica a resina de PVC, né? Entenda bem. Existe a resina de PVC, como eu disse, é um pó branco inerte que sai da fábrica, da petroquímica. E existe o composto de PVC, que é a matéria-prima compostada que você consegue utilizar para fazer a sandalinha, fios e cabos, forro e tudo mais que a gente vai mostrando aqui pela frente, né? E 43% dele vem do óleo, vem da nafta, é um produto petroquímico, né? Um produto do petróleo, e a parte do cloro é uma eletrólise na salmoura, né? Inclusive, se você tiver ali em Maceió, você vai ver uma das plantas da Braskem, muito grande, e quando você passa do lado da planta da Braskem indo para o litoral sul,
você vê uns dutos gigantes vindo do mar para aqueles containers deles gigantes lá, e ali eles captam água do mar e faz esse processo de eletrólise da salmoura, né? Disso é tirado o DCE e depois o MVC, os monômeros de cloreto, e aí, do cloreto de vinila, e aí é feita a polimerização da resina de PVC, tá bom? A fabricação depois, para fabricar o composto de PVC, é necessário os aditivos químicos, né, que depois eu vou passar para você, e assim você tem uma formulação do composto, e aí você imagina as milhares de formulações que você pode fazer em composto de PVC, tá? Aqui é uma ilustração que aí fica mais fácil, né? Você vê o que eu exemplifiquei lá no slide anterior. Então, água do sal, eletrólise, né? Você tem aqui o cloro, a soda cáustica, a destilação do eteno, aí você tem os subprodutos, o IDC e o MVC, que aí você vai ter a resina de PVC, né? 57% de cloro, 43% de eteno. E aí você tem a resina de PVC, que depois, você fazendo as misturas mais aditivos, você tem o composto de PVC. E o composto de PVC é a maneira pela qual você consegue usar, né, a resina de PVC. As aplicações, né, devido à sua leveza e durabilidade, ela pode ser feita para milhares de coisas. Então, como eu falei, você pode ter produtos lá como aquelas bolinhas de massagem, né, materiais super moles, ou palmilhas, materiais super molinhos, até materiais bem duros, como tubo, conexões, pisos, esquadrias, e aí você tem um range gigantesco, né? O setor de embalagens também, o PVC, ele era muito, muito, muito utilizado, ele tinha um market share muito grande no mercado de embalagens, mas devido ao PET, ao surgimento do PET, né, uns 30 anos atrás, o PET veio, e eu era moleque, ainda estava dentro da fábrica lá do meu pai, eu lembro o surgimento do PET, a gente tinha muitos clientes de pote, né, fazia potes de embalagem, e o PET veio realmente para dominar essa área de embalagens, né, o PET dominou, principalmente de cosméticos, mas embalagens de produtos também, do dia a dia, né? Então, o PVC perdeu bastante mercado. A diferença é que o PET você tem que fazer uma pré-forma, depois soprar. E o PVC não, você já consegue fazer um sopro direto, né? Mas o PVC era muito utilizado no setor de embalagens. Por exemplo, os filmes de PVC para guardar alimento, eles são PVCs atóxicos. Então, para alguns segmentos da embalagem, como o blister, por exemplo, você vai no supermercado, tem o blister, né, aquela embalagem, né, que geralmente fica nas gôndolas lá, aquilo é PVC. Então, você imagina o tamanho que o PVC tinha do mercado de embalagens e que uma parte dele foi perdida aí para o PET, tá? A área médica, né, o PVC tem uma aplicabilidade gigantesca, então, bolsa de sangue, traqueias, né, inclusive eu vendi muito composto para fazer as traqueias, e agora na pandemia, essas traqueias de respiradores mesmo, muitas delas são feitas em PVC atóxico, e a formulação do PVC você pode fazer com que ele seja um material completamente atóxico, livre de fitalatos, e essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Ah, PVC tem fitalato. Então, o plastificante tem fitalato, né? E muitos plastificantes hoje, os fornecedores, né, já não tem, não existe mais adição de plastificantes à base de fitalato. Tem alguns sim. Por exemplo, você vai fazer um fio que vai ficar dentro de uma parede que não vai ter contato, você pode colocar lá um plastificante à base de fitálios que não tem problema nenhum. Mas você vai fazer uma bolsa de sangue e hoje já é feito com produtos sem fitalatos, e também essa história aí é uma história longa que não cabe muito a gente entrar aqui, mas todos os produtos de embalagem são aprovados pelo CTE antes de entrar no rol do que pode ser comercializado ou não. Aqui um ilustrativo, né, para ficar mais simples aqui, para você conseguir visualizar, né, as aplicações das resinas e do composto de PVC, então brinquedos, aquelas botas frigoríficas, né, filmes de PVC, toda a parte hospitalar, forro, porta, tubo, e aí telhas de PVC, aí não cabe nem dentro de um slide desse para você mostrar tudo que teria que mostrar.
A resina de PVC ela é feita basicamente em dois processos, né? O processo de suspensão e um processo de emulsão. Você tem uma questão de noção de volumes, né? A resina de suspensão, o ano passado o Brasil consumiu 1.100.000 toneladas, e frente à resina de emulsão apenas 25.000 toneladas. Então, o mercado de resinas de suspensão é gigantesco, é muito maior, frente ao mercado de resinas de emulsão, né? A diferença é que quando a resina de suspensão recebe plastificante, que é o material que amolece a resina, você parece que tem a resina parece que ela está um pouco molhada. E se você colocar a mesma quantidade de plastificante numa resina de emulsão, para a gente você tem uma pasta, né? Então, essa é a grande diferença, são diferenças de dureza. E as resinas de emulsão é para fazer brinquedos, cabeça de boneca, plasticóis, né? Essa é a grande utilização das resinas de emulsão, tá? Vamos lá, entrar na questão do composto de PVC, que é propriamente dito como se usa a resina através do composto, né? Então, você tem os grandes players hoje que já fabricam o próprio composto. Então, por exemplo, a Tigre, ela vai lá, ela compra a resina, compra os aditivos, bate, fabrica o composto e, na mesma sequência, né, ela fabrica, ela bate, faz o composto e, na mesma sequência, o composto já é descarregado numa extrusora de tubo que já vai tirar os tubos ou as conexões de PVC. A Cipatex, no caso, faz laminado da mesma maneira. Bate o composto, ele vem para uma extrusora e já cai na extrusora na laminadora, né? Então, você tem os grandes players que já fazem o próprio composto. E você tem empresas como Carina, como Dacarto, como a Corte Vivo, que é a empresa do meu tio, que fabrica o composto. Então, por exemplo, você faz sopro, você faz injeção ou você faz um forro, e aí o que você... para você fazer o composto de PVC, você vai ter que ter uma fábrica dentro da sua fábrica, né? Então, o custo e os custos desses equipamentos e tudo mais não são baratos, né? Então, é mais fácil você ir num fabricante de composto, né, como a Carina, como a Dakar, comprar o composto de PVC, que já vem granulado, pelletizado, e você, assim, consegue colocar fazer o seu processamento, tá? Como eu falei, as formulações de PVC, basicamente, ela tem esses aditivos, né, que é a resina, estabilizantes, né, para que ela não queime. Os lubrificantes, tem lubrificante interno e externo, tem milhares de formulações de lubrificantes. Plastificantes, e aí é o que torna a resina flexível, né, o composto flexível. Então, se você coloca mais plastificante, você tem uma resina mais mole. Se você um composto mais mole, você põe menos plastificante, você tem um composto mais duro. Se você não coloca plastificante, você tem um PVC rígido, um composto PVC rígido, né? Os pigmentos, os alvejantes, então, aquela azuladinha da melissa são pigmentos, né, são azulantes. E as cargas minerais, que basicamente entraram no composto PVC para baixar custo, porque elas são bem mais baratas que todos esses outros itens, que é basicamente carbonato de cálcio, né? Então, a grande parte das cargas minerais utilizadas em composto PVC são carbonato de cálcio. E é o que realmente faz a formulação, mas, por exemplo, o carbonato de cálcio, ele ajuda para uma formulação de fios e cabos, para você não tomar o choque. Então, ele dá essa isolação, ele faz essa isolação elétrica, entendeu? Ao invés de você fizer um composto sem carga, você pode colocar a mão num cabo desse e tomar choque, tá? E aí, as quantidades que você vai pôr desses itens dentro de uma formulação vai modificar essa formulação. Por isso que eu falei que você tem milhões de tipos. Cada mudança que você faz de um aditivo desse, põe 600 gramas no aditivo, você tem uma formulação. Se você puser 400 gramas do aditivo naquela mesma formulação, você já tem uma outra formulação. Então, é uma coisa bem bacana, assim, mas é bem variada, é bem intenso, você tem muitos e muitos tipos, tá? Os PVCs, eles são divididos essas três categorias, né? Os flexíveis, como eu falei, que geralmente vai de Shore A a 10. Shore A é uma medida como quilo, como metro, né? Então, isso mede a dureza de materiais, né? Então, do Shore A 10 até 95, você tem também alguns Shore B. Aí você tem os semi-rígidos, né? Que geralmente são compostos feitos com modificadores de impacto. E você tem os rígidos, que seriam os tubos, né? Que são cadeias moleculares, né? Tubos, conexões, forros, que aí você não tem essa adição de plastificantes. Então, basicamente, é o PVC flexível, semi-rígido,
ou rígido. Mas aí você já vê como ele abrange, né? Como o PVC já abrange muitas áreas de inserção, né? Esse aqui é um misturador, nós vamos falar um pouquinho de equipamentos. Então, para fabricar um composto PVC, você necessariamente precisa de um misturador, então é como se fosse um liquidificador grande. Dentro dessa parte aqui, você tem essas hélices, está vendo? E esse encamisamento é um resfriamento, e geralmente se põe água, tem umas formulações especiais que o pessoal precisa de aquecimento, então, mas aí é muito específico. Então, essas hélices vão bater, então você vai colocando, põe a resina, põe o aditivo, põe o estabilizante, põe o lubrificante, ele vai batendo lá, você bate até uma certa temperatura, alguns minutos, depois descarrega num resfriador para você resfriar esse composto. Em alguns casos, a pessoa ensaca o composto ou daqui embaixo já coloca uma extrusora aqui de tubo, de laminado, de perfil e faz o produto final, tá? Ou se não, numa fábrica de composto, ele granula e esses pellets granulados é o que vai para o mercado. Aqui a extrusora, né? Você tem, geralmente, para fazer composto PVC, você tem que ter uma extrusora dupla rosca, tá vendo? Ele tem 2 fusos, ó. Então, essa aqui é uma extrusora dupla rosca. O material é homogeneizado, tá vendo? Você coloca essa resina compostada já, ele vai ser homogeneizado aqui, vai polimerizando, e aqui na matriz, né? Então, você direto de uma extrusora, tá vendo? Você pode tirar tubos, filmes, né? Componentes diversos, dependendo de como é a sua matriz. Mas, normalmente, ó, por exemplo, aqui está saindo um tubete, tá vendo? De uma co-extrusão. Então, você tem um extrusor, aqui são os aquecedores, né? Você tem as resistências. Então, todo esse canhão aqui, que a gente chama, ele fica aquecido. O material geralmente se processa aí a 150, 160 graus, né? E você é composto. E é o sistema de corte para você fazer o composto, né? Então, está aqui de novo, a extrusora, você corta numa matriz assim, tá vendo? O composto vai passando por esses furinhos, vai ter uma faquinha aqui que vai girando e vai cortando, ficando os pellets. Aí ele passa por esse processo dentro da água, pressurizado. Aqui você tem uma centrífuga, você seca o composto e vai para um silo, onde você vai ensacar o composto granulado e aí vai para o mercado em geral, tá? Aqui uma ideia do mercado, né? Então, o mercado de resinas hoje, você tem hoje praticamente 1.100.000 que a gente teve no ano de 2020, 700 mil toneladas foi fabricado pela Braskem, 200 mil pela Unipar e entrou 200 mil toneladas de resina importada no Brasil. Os segmentos, grande parte do que se é feito composto de PVC no Brasil são rígidos, depois flexíveis e semi-rígidos. Aqui você tem um volume anual em toneladas, né? Os players de compostos, né? Então você tem um principal fabricante de composto no Brasil, é a Carina Plásticos, depois a Dacart e outros, representando cerca de 20%. A Carina hoje faz de 25 a 30 mil toneladas mês, né? E os outros o Corte Vivo, a CCP, a General, que são outros fabricantes de compostos PVC. Aqui são os tubos, né? Tubos de PVC e os principais players no segmento de PVCs rígidos, tirando o tubo. Nós estamos falando de forros e perfis, que é um mercado gigantesco, telhas e outros. Aqui eu trouxe uma informação interessante para você ter uma ideia da evolução do preço da resina. Então, olha, em 2020, olha o salto que a resina de PVC deu e o composto seguiu, né? Você tem composto PVC cristal, por exemplo, que era vendido a R$ 7, R$ 8 em janeiro do ano passado, em 2020, e hoje está sendo vendido a R$ 18 o quilo. Então, a evolução da resina, do preço da resina de PVC no ano de 2020. Toda a resina de PVC, e aqui está uma fotinha, tá vendo? Olha que interessante, da resina de PVC, é um pó branco inerte. Toda resina de PVC ela tem valor K, esse valor K ela é feito na própria polimerização lá na petroquímica. Então, você tem esses valores K de resina, e principalmente a mais utilizada é a K65. Isso aqui eu dou uma explicação muito maior no nosso conteúdo exclusivo, então eu explico direitinho, segmento por segmento, então se você quer se aprofundar nesse tema, você pode dar uma corrida lá. A Braskem é um dos principais fornecedores nacional e ela está aqui no Brasil, a planta na Bahia, em Alagoas. Aqui as resinas também no meu conteúdo exclusivo, eu vou te explicar passo a passo da característica de cada uma dessas resinas, né? As resinas de emulsão da Braskem. A Unipar é um player menor, mas também está aqui no mercado nacional, com as suas fábricas aqui em Cubatão, Santo André
e a fábrica na Argentina, que era Indupa, né? Dissolveu em Indupa. As resinas delas estão aqui, da mesma maneira, né? Eu me aprofundo mais nesse tema depois. Aqui uma ideia geral dos segmentos da onde é usado os compostos PVC, né? Extrusão, injeção, sopro, fotomoldagem. E esse aqui é o nosso time da Plastic Academy, né? Então, assim, eu trouxe algo bem abrangente para vocês, e dentro do nosso time aqui da Plastic Academy, né, cada um desse pessoal vai trazer um conteúdo exclusivo para você, né? O Gilberto manja muito de injeção, meu irmão vai falar sobre moinhos, o Alan sobre projetos, o Ricardo manja muito, então você tem um time aí muito, muito bom. Aqui os meus contatos, tá? Então, você precisando de alguma informação, alguma questão mais técnica, assim, você pode entrar em contato comigo, né? Meu telefone está aí, meu e-mail está aí. E qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato comigo, o que você precisar, e a gente vai tirar as suas dúvidas. Aqui eu dei uma explanação geral do que é a resina e do que são compostos, uma ideia de mercado, uma ideia de preços, para você se inteirar. Agora, algumas outras questões mais técnicas eu tenho lá no meu conteúdo, ou você pode entrar em contato direto comigo. Lembrando que a Composto do Brasil é o nosso patrocinador, é o nosso apoiador. Eu vou deixar aqui o link do site deles para você entrar. E nos siga lá na Talk Plus, né? @TalkPlus Brasil, nas redes sociais. Vou deixar o nosso e-mail aqui também. E precisando, estamos à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima palestra. Um grande abraço.